Então, vamos para a nossa grande viagem. Nós estamos viajando. Alguém sabe qual é o livro? Ou é só a irmã Lília? Semana passada só ela que disse. E essa semana? Tem mais 2 agora, né? Qual é o livro que nós estamos estudando? Amém. Glória a Deus. Agora estamos aprendendo já sobre João Batista, que veio preparar o ministério de Jesus, né? Depois falamos semana passada sobre o batismo. O pastor falou sobre a tentação. E agora vamos para mais uma viagem, para mais uma parada, que é ser pescadores de homens. Para falar sobre pescaria, como é maravilhoso, né? Quando fala numa pescaria, todo mundo já lembra lá do interior, né? Lembra, volta um pouquinho no tempo. Quem é que pescou já na vida? Já? Amém. Tem bastante gente, né, que passou muito tempo pescando. Que maravilha, Deus é maravilhoso. A irmã Elza aí tá contando, né? Tem muita história para contar de pescaria, né, irmã Elza? Amém. Então a gente vai para mais uma viagem de Jesus agora, em que ele nos ensina a ser verdadeiros pescadores de homens. Então, assim como João Batista, né, preparou o caminho para o ministério de Jesus, alguém também preparou Jesus Cristo em nossas vidas, não é verdade? E essa preparação, ela se trata da pregação do Evangelho. Quando a gente fala, né, sobre pregação do Evangelho, sobre como pregar, o que pregar, o que é a pregação do Evangelho, né? Primeiramente, antes de falarmos sobre pregação, nós temos que ligar o que é necessário para pregarmos, né? Para falarmos do nome do Senhor Jesus. Primeiramente, doa quem doer. O que é mais necessário é gerar arrependimento. Deus, Ele usou alguém para nos pescar, não é verdade? Se a gente parar um pouquinho e voltar, a gente vai lembrar que Deus, Ele usou alguém para nos pescar. Se eu chamar, cada um vai ter uma história. Cada um aqui vai ter um testemunho para contar como foi pescado. Não é verdade? Passou por dificuldades. Até mesmo, muitos de nós aqui, para sermos pescados, relutamos, negamos, dissemos não é hora, não é o momento, eu não quero. Eu mesmo fui uma. Deus, Ele usou, né? Ele usou, eu sempre falo, nada melhor do que a gente falar de nós como pessoas, não é verdade? E eu sei que se eu chamar cada um aqui tem uma história. Deus, Ele usou o pastor para mim, Ele me pescou, né? Para mim estar aqui levando esse evangelho, porque Ele me pescou. Eu sempre falo que é bom contar um pouco do nosso testemunho. E eu, há 8 anos atrás, tinha uma vida completamente diferente. Eu fazia uma faculdade numa federal que era o meu sonho. Eu trabalhava na mesma faculdade. Eu estava numa fase muito boa da minha vida, né? Trabalhava, estudava, tinha uma família maravilhosa, né? Então, passava o final de semana, nós tínhamos casa na praia, então todo final de semana era para a praia. Minha cidade é uma cidade cheia de praias. Então, eu estava muito bem, né? Achando que estava muito bem, cheia de amigos, saindo, fazendo solteira, sem filhos. Então, estava achando que eu estava na melhor fase da minha vida, não é verdade? Então, por que a mudança? Né? E Deus, Ele usou, né, o pastor, me trouxe aqui para Manaus, me trouxe para a comunidade Parque Riachuelo, para um ministério, para uma igreja. E eu que para ir para uma igreja era de ano em ano quando ia. E hoje eu aqui, dia de domingo, levando o evangelho. Então o Senhor, Ele usa alguém para nos pescar. Nós relutamos. Não vou dizer para vocês que relutei muito. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é o momento.
mas estou aqui. O Senhor me usa. E hoje, eu aqui levando o Evangelho para o homem, levando o Evangelho. Deus, Ele me escolheu, eu achando que eu não estava preparado. E hoje estou aqui, né, estou quase aqui falando, levando o Evangelho, só dando para o pastor dizer o amém no final do culto. Que às vezes falo até demais. E para lembrarmos, você que é membro da igreja, até mesmo que as pessoas que estão nos ouvindo através da internet, né, que agora nós estamos também conectados pela internet, e tem pessoas nos ouvindo e também tem as mesmas, né, testemunhos de que teve alguém que pescou. Então, você não é simplesmente um pescado, você vai ser usado para ser pescadores de homens. Essa palavra que estaremos hoje, ela vai ensinar, né, um pouquinho, vamos aprender um pouquinho de como pescar homens verdadeiros, né? Como Jesus pescou e Ele nos ensinou a pescar homens. Pescaria maravilhosa, né? Então vamos lá, quem quiser acompanhar, está em Marcos capítulo 1, vai do versículo 14 ao 20. Vamos lá? Que diz assim: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Olha esse primeiro versículo aí. Vamos trabalhar um pouquinho nele. Como Jesus, como a palavra nos mostra, como Jesus seguindo para a região da Galileia. E ali não fala que ele foi para a Galileia anunciar o Evangelho. A palavra diz que Jesus seguindo já anunciava o Evangelho. Olha que maravilha. Ele não diz que ele iria anunciar, não, ele já anunciava. O interessante entender, o que eu vou dizer aqui, é que a igreja, muitos de nós vão dizer assim: eu vou ali até a igreja pregar o Evangelho. Quando a gente fala isso, limita pastores, na verdade vem só na nossa mente. Pregar o Evangelho é pastores, na verdade, pastores, diáconos. Quando nós falamos em pregar, dá a ideia de que só eles podem, só os pastores, só os diáconos, só os líderes podem. Não. Quando a gente fala em pregação, nós fomos escolhidos para pregar. Cada um de nós fomos escolhidos para pregar. E nós não fomos chamados a pregar o Evangelho, nós fomos para viver o Evangelho pregando. Viver o Evangelho. A palavra, quando fala que ele anunciava, quando ele seguia para Galileia, Jesus já anunciava. Ele não ia para anunciar. Assim como nós não temos que ir quando nós vamos levar o nome do Senhor Jesus. Eu vou ali na casa da irmã levar a palavra. Não. Eu tenho que viver levando a palavra. Eu tenho que viver pregando. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas às vezes muitos de nós vão ali levar a palavra. Não, você tem um caminho, faz como Jesus, segue até a casa da irmã pregando o Evangelho. Nós temos que viver esse Evangelho. E quando Jesus fala, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus está falando que devemos nos arrepender. Não adianta eu levar o Evangelho para pregar até a irmã se eu não vivo esse Evangelho. Se eu não me arrependi dos meus pecados. Se eu não estou... A caminhada cristã, esse é o primeiro passo da caminhada cristã. Para ser discípulo de Jesus, é necessário se arrepender. É necessário viver esse Evangelho. Arrependimento, muitos de nós nos enganamos quando achamos que arrependimento é simplesmente pedir desculpa a Deus. Arrependimento não é isso. Às vezes na oração, tu já me pedi desculpa a Deus, eu estou arrependido. Não. Nos enganamos porque
O arrependimento nada mais é do que o abandono dessas práticas e hábitos que separam o homem de Deus. É o abandono. Não adianta eu dizer que eu vivo o evangelho e eu continuo pecando, continuo nas mesmas práticas, que eu não estou enganando ao irmão porque ele está me vendo que eu não faço mais isso. Eu estou enganando a Deus. É a Ele que eu estou enganando. Achando que eu estou enganando, porque com Ele ninguém engana. Na verdade, achamos que enganamos o Senhor. Mas para arrepender, como fala a palavra, não é só pedir desculpa, mas sim viver o evangelho, se arrepender, crer nesse evangelho, né? E para ser chamado, aqui a palavra fala como devemos ser chamados. Nós temos 3 condições para ser chamados. Chama-se arrependimento, fé. Arrepender-se, crer, são os maiores desafios de um discípulo do Senhor. Eu falo sempre que sem fé e arrependimento não há discípulo. Não há nós vivendo o evangelho se não nos arrependermos e termos fé no Senhor. E Jesus te chama, né? Te chama para viver uma vida de serviço a Ele. Nós somos simplesmente chamados para viver servindo. Não viemos aqui Jesus Cristo nos mostrou, Ele poderia ter vindo aqui como rei para ser servido, não é verdade? Mas Ele veio diferente. Ele veio para servir. Assim somos nós. Estamos aqui para servir ao Senhor. Para servir. Esse é o nosso papel. Jesus chama para quem tem aquele chama pela disponibilidade. Não adianta sermos capazes se não estamos disponíveis. Jesus ele não chama aqueles desocupados, Ele chama aqueles que estão prontos para servir o Senhor. Jesus ele não escolhe. Primeiro Ele escolhe, depois Ele prepara. Eu sei que é difícil para nós, né, é verdade, falarmos de como devemos servir. O que é servir, pastor? O que é levar o nome do Senhor? Para que essa irmã ela nem quer saber? Eu falo, vou lá na casa dela, bato na porta da casa dela e ela nem responde, ela finge que nem está em casa. Se fosse fácil, Ele não te chamaria. Se fosse fácil, até Jesus mesmo foi negado. Porque quem somos nós para menos? Somos pecadores, simples pecadores. Mas Deus, Ele chamou a gente para servir e ser os seguidores de Cristo. Ele nos chamou para ser verdadeiros pescadores de homem, como fala a palavra. No capítulo 16, que diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus disse: venham comigo e eu ensinarei a vocês a pescar gente. Olha como é maravilhoso como Ele fala. Jesus, Ele nos mostra, né, como devemos ser como Pedro, como João. E logo em seguida Ele fala de João, Tiago, que ele diz assim: eles então largaram logo a rede e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Olha como inicia o grande ministério de Jesus. Ele inicia chamando discípulos. E quem somos nós? Aonde que está também os nossos discípulos? Jesus ali na primeira caminhada dele, Ele disse: vamos, deixem as redes e vou ensinar vocês a pescarem homens. E nós? Quantos podemos dizer que nós pescamos? Quantos de nós? Ainda agora eu falei que nós fomos pescados. Mas e nós pescamos quantos? Quantos que eu posso dizer: pastor, eu estou aqui com a irmã Antônia, a irmã Raimunda, a irmã Maria. Então tudo aqui foi eu que pesquei. Olha, está tudo aqui, minha pesca está aqui.
Quantos de nós podemos dizer isso? Poucos. Porque nós somos egoístas. Pensamos só em nós. Nós somos egoístas porque nós só queremos as bênçãos para nós. Porque é isso que nós titulamos quando somos crentes. Nós somos, já estou salvo. E cadê o que eu vim fazer aqui na terra? Levar frutos para o Senhor. Cadê a pescaria? Cadê os peixes que eu estou levando para o Senhor? Então, com a palavra, Jesus mostra, né? Chamou de início, olha só, de início, 4 homens. Vocês lembram qual é o nome deles? Quem lembra do nome dos 4 homens que eu acabei de falar há pouco? Simão, André, Tiago e João. 4 homens de início. Primeiro ele chama Simão e André, que deixaram a rede, né? E foram seguir o Jesus. Deixaram o trabalho deles, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. E logo depois ele chamou Tiago e João também, 2 irmãos, que estavam num barco, que estavam com seu pai e outras pessoas dentro do barco. Estavam consertando as redes. Também deixaram e seguiram Jesus. Olha só de início como Jesus chamou 4. E aí a gente falando de pescaria, né? E podemos tirar algumas peças sobre essa pescaria. Eu não sei se vocês já pescaram com rede. Já pescaram? Com rede mesmo de pesca. Ou só é daquele que coloca... Eita, irmã. Ou é só daquele de anzol que só joga. Só é do joga que é mais fácil. Não é verdade? Aquele é mais fácil. Só é do joga. Não é verdade? Não sei se vocês já pescaram, já viram como se pesca de rede. E viram que só um não consegue pescar de rede, não é verdade? Só se ele for muito bom. Mas a maioria precisa de várias pessoas para pescarem, né? Uns para segurar a rede, o outro para levar, o outro para remar. Precisa de muitos, não é verdade? É assim que funciona com Deus. Para Deus, nós temos que estar unidos. Porque não adianta jogar só o anzol, que só vai pescar um. Ainda sendo egoísta, porque só vai pegar para ti. Quando nós pescamos de muitos, uma ajuda mútua, né? Nós pescamos de rede, nós estamos fazendo ali, a união faz a força. Porque unidos vamos pescar muito mais, alimentar muito mais, né? E quando eu falo dessa rede, vamos voltar para a rede. Vocês sabiam que às vezes quando falamos de pesca, parece ser tão simples, na verdade? Só os pescadores realmente sabem como não é fácil. Para pescar, a rede precisa estar bem tecida e entrelaçada. Vocês sabiam que para poder fazer efeito da pescaria, a rede ela tem que estar bem apertada, bem tecida. E assim são as pessoas. Elas precisam estar unidas, juntas, umas nas outras. Da mesma forma, igual a rede. Porque senão não funciona, como eu falei há pouco. Se fosse só com anzol, pegaria só um, mas não tem graça, vai pegar um peixe. Mas quando as pessoas estão unidas, é com a rede. Para pescar muitos. Para a pescaria ser frutífera, para dar muitos peixes, precisa de pessoas, precisa a rede estar bem entrelaçada, a rede precisa estar bem tecida. E é assim que funciona conosco. Às vezes, a rede se rompe. Não é verdade? Quem pescou aqui sabe que sempre acontece num galho, ou até mesmo o boto, ele rasga a rede. Não é verdade? E quando ele faz isso, a gente se torna frágil. É como se nós nos tornássemos frágeis, porque a rede também se torna frágil. Geralmente é aí, quando a rede se rompe, os peixes escapam, geralmente pelo buraco.
Ninguém vai pescar com uma rede com vários buracos, porque não vai adiantar. Não adianta. A rede tem que estar perfeita, entrelaçada, arrumada. E é nesses buracos, levando para a nossa vida, que o Satanás ele procura. Satanás ele procura esses buraquinhos, esses buracos que é feito, que também da mesma forma ele quer rasgar a nossa rede. É quando ele usa, né? Quando nós, às vezes por desânimo, às vezes quando estamos desnorteados, não é verdade? Às vezes muitos de nós, quando a rede está com um buraco grande na nossa vida, é que Satanás ele usa. Ele usa essas fragilidades, esses pequenos buracos na nossa vida para ele entrar. E nós às vezes deixamos ele entrar na nossa vida. E vocês sabiam que para fazer uma boa pescaria, a rede precisa estar bem limpa? Olha, sem esquecer que a rede ela precisa estar bem limpa. Vocês sabiam, assim como fala que Tiago e João eles estavam ali consertando as redes? Olha só o trabalho do pescador. Ele tem que deixar a rede limpa, deixar a rede consertada, deixar a rede por que ele tem que deixar ela limpa? Porque aquele cheiro, às vezes, tem que lavar sempre, porque o cheiro ele apodrece a linha da rede. Ele apodrece a linha da rede. Assim na nossa vida. Nós temos que deixar limpa a nossa vida, porque não adianta a gente pescar se nossa rede estiver suja. Se a nossa vida estiver suja, não adianta. Porque vai apodrecer a rede. Vai apodrecer a linha da rede. Vai trazer sujeira. A sujeira afasta os peixes. Vocês sabiam que quando a gente vai pescar, toda vez que volta da pescaria tem que deixar a rede limpa, porque vem cheio de restos de lixo, não é verdade? Quando a gente volta da pescaria, não só peixe que a gente traz, nós trazemos restos de peixe morto, cheiro ruim, lixo, galhos, muita sujeira. Da mesma forma acontece na nossa vida. Nós trazemos muitas coisas ruins. Nós precisamos limpar a nossa rede. Não adianta eu levar o evangelho para o irmão se eu estou suja. O que eu vou dizer para o irmão, levar o nome do Senhor, levar um exemplo que eu não tenho? Eu vou falar de Deus para o irmão se eu estou devendo o vizinho, se eu estou enganando, se eu roubei ali na irmã. Ela pensa que eu não estou pagando, quando eu vou pagar, quando eu vou passar na frente da mercearia, eu tenho que rodar, porque pro rapaz da mercearia não me encontrar. Porque nós estamos sujos, assim como a rede. No nosso dia a dia, para levar o nome do Senhor, nós temos que estar limpos, dando exemplo. Se nós pecamos, nós temos que consertar os nossos erros, não pecar mais. Não adianta eu querer levar o evangelho sujo por fora, sujo por dentro. Para me levar o nome do Senhor, eu preciso estar limpo, assim como a rede. Para me pescar, eu preciso estar limpo. Porque a primeira coisa é que o irmão que eu vou levar o nome dele diz: mas quem é ela para falar de mim? Quem é esse irmão que está aqui, vem falar do nome de Deus? Se na semana passada foi preso, pegaram ele ali. Quem é esse irmão que está achando que está falando de mim, se ele está devendo lá pro rapaz da mercearia? Não adianta. Não adianta. Então isso significa que a gente precisa revisar, limpar a nossa rede. Ter uma vida limpa e pura para levar o evangelho, tirando toda essa lixarada que é o pecado da nossa vida. Temos que tirar esse lixo de pecados. Deus ele mostrou aqui para nós uma verdadeira pescaria. A palavra de hoje foi uma verdadeira pescaria, porque eu creio que essa palavra vai de encontro ao teu coração, porque eu creio que esse evangelho
de pescadores de homens que nós vamos ser a partir de hoje. Assim como esses 4 discípulos que deixaram a rede deles, a pescaria, o trabalho deles para seguir Jesus, nós vamos fazer da mesma forma. Eles ali deixaram paz, o pai dele. Eles deixaram ali uma tripulação dentro do barco, deixaram tudo para trás. Eu falo isso porque eu não sei se vocês lembram, quando eu contei um pouquinho da minha história, eu me sinto como esses discípulos. Deixei minha família, deixei meu trabalho, deixei minha faculdade, deixei tudo para trás para seguir o nome do Senhor. E hoje estou aqui, levando o evangelho para Ele, para esse povo que está aqui, querendo me ouvir, querendo ouvir a palavra, com sede, com fome da palavra. Só para concluir, aqui, eu queria dizer para vocês, assim, como é maravilhoso, né? Unir coração com as mãos de pessoas que querem realmente nos juntarmos. Eu falo isso porque eu vejo, assim, a igreja cada vez mais unidas, eu sempre acompanho, né? Às vezes não dá para estarmos juntos, mas assim, na semana tem as células, cada vez mais as células aqui, vindo muitas pessoas nas células, a igreja assim, cada vez mais, assim, às vezes tem a presença da pastora, tem a presença do pastor, mas aqui a gente está dando continuidade, né? Essa igreja está dando continuidade na sopa. É tão bom ver esse trabalho, né, dos irmãos unidos. Eu não vou negar para vocês assim que sempre eu tive às vezes receio. Eu não sei se acontece com vocês, mas quando entra alguém na igreja, quando entra alguém em casa, assim, na casa de vocês também, a gente fica com um pouco de receio. Eu não gostei daquela irmã, não gostei daquele irmão. Aí quando a gente vê, né, todo mundo unido, com o mesmo propósito, vamos fazer a sopa, esquece, deixa que aquele irmão que eu nem gostava, aquele irmão que eu falava, que eu não achava, tá todo mundo unido. Eu vou ali e pego a lenha, pego a panela, eu vou ali, eu corto a verdura. Isso é igreja. Quando a gente fala levar o evangelho, pregar esse evangelho, é isso. É quando eu falo de igreja. É levando o evangelho. Nós nos unirmos como uma rede entrelaçada, levando limpos, levando o evangelho todo ao homem todo. Mesmo diante do domingo, que é só aqui no culto, né? Mesmo aí fora, no nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida devemos levar o nome do Senhor. E para fazer isso, cada pessoa, cada um de nós temos que adotar as características de um pescador. Não esqueçam disso, nós falamos tanto de pescaria aqui. E nós temos que ter principalmente compaixão pelas almas que estão perdidas. Nós temos que ter compaixão. Esse é o primeiro passo para jogar a rede. Ter amor. Ter amor. Ter amor ao Senhor, ter amor ao teu irmão. Esse é o primeiro passo para jogarmos a rede. E só para finalizar, eu vou deixar uma frase de um sábio que diz assim: não esqueçam essa frase. Quando pescamos peixe, os tiramos de uma linda vida e os trazemos para a morte. Quando pescamos homens, os tiramos da morte e apresentando uma linda vida. Não esqueçam dessa frase. É muito real. É esses pescadores de homens que eu creio que nós vamos sair daqui essa noite. Verdadeiros homens e mulheres, como pescadores. Se nós não pescamos na vida, no nosso dia a dia, nós vamos pescar a partir de hoje. Não peixes, mas homens e mulheres para o reino do Senhor. Amém? Posso contar com essa igreja? A partir de hoje eu sou pescadora. Nós vamos sair daqui verdadeiros pescadores de homens e vamos chegar aqui trazendo muitos peixes para essa igreja, para esse templo, para o Senhor. Amém? Amém.